1 Pedro capítulo 2, versículo de número 9, amém? Primeira Pedro capítulo 2, versículo de número 9. Deixa eu abrir aqui a minha Bíblia, que eu abri em 2 Pedro. Amém? Vamos ler, diz assim, versículo 9, tá? Vamos ler o 10 também. Vós, porém, sois raça eleita, ou algumas Bíblias falam geração eleita, né? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia. Versículo 10. Vós sim que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tenhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Amém? Mas o versículo que nós vamos comentar é o 9, né? Vou ler de novo para ficar bem assim para a gente. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado por essa palavra. Nós pedimos ao Senhor, Deus, que venha falar conosco, que venha ministrar nos nossos corações. Pedimos ao Senhor que nós possamos sair daqui desse dia, nessa manhã, abençoados pela Tua palavra, cheios de fé, Pai, com o interior mudado pelo Teu Espírito Santo, com o interior transformado pelo Teu Espírito Santo, e possamos saber, Pai, qual é o chamamento do Senhor para nós, qual é o chamamento do Senhor para a sua igreja, ó Pai, o que o Senhor espera de nós, como o Senhor nos separou, Pai, para que nós possamos servir ao Senhor, para que nós possamos servir ao Senhor como temos que servir, como a Tua palavra, Pai, nos chama a servir, e possamos nos identificar, Pai, como a Tua palavra chama a Tua igreja, para que nós possamos ser. Por isso nós Te glorificamos, Te exaltamos, Pai, em nome do Senhor Jesus, e pedimos a Teu Espírito Santo, fica à vontade no nosso meio, nos abençoe, fala no coração dos presentes, fala no coração do Teu povo, Espírito Santo. Nós repreendemos todo espírito contrário ao Espírito de Deus, e declaramos no nosso meio aqui, que Jesus Cristo é o Senhor do nosso corpo, é o Senhor da nossa alma, é o Senhor do nosso espírito, para a glória e honra de Deus Pai, assim seja, amém. Você pode ficar à vontade no seu lugar, amém? Vou tirar essa máscara, já está me incomodando um pouquinho. Glória a Deus. Irmãos, Pedro então escreve essa carta para a igreja, né? Essa carta não tem como identificar qual igreja que Pedro estava escrevendo, não tem como identificar qual povo, né, igreja, os leitores que Pedro estava escrevendo, porque ela é difícil, né, identificação que povo era, mas certamente era um povo, era a igreja do Senhor, que estava passando por dificuldades, estava passando por aflições, e Pedro então escreve essa carta para eles, para quê? Para animar o coração desse povo, para trazer fé ao coração deles, em meio às tribulações que eles estavam passando, né? Pedro então escreve essa carta para eles, e Pedro ele faz algo maravilhoso, que ele aplica, né, à igreja do Senhor os termos do Antigo Testamento para com Israel. Ele aplica os termos do Antigo Testamento referente a Israel, à igreja. Então nós vamos ler alguns versículos aqui que nós vamos
ter uma visão, né? Pedro ele afirma, né, a continuidade entre Israel e a igreja, quer dizer, Israel foi escolhido por Deus no passado, assim agora também a igreja é escolhida por Deus em Cristo Jesus. Nós gentios, né, nós somos gentios, nós não somos povo de Israel, né, nós não temos sangue israelita nas nossas veias, nós somos gentios, mas Deus nos escolheu em Cristo Jesus, como Ele escolheu a Israel no passado. E Pedro então aplica, né, as referências de Israel à igreja do Senhor Jesus Cristo. Ele aplica. Israel e a igreja são representados como o povo único de Deus. Então quando você lê o Antigo Testamento, né, você identifica lá Deus escolhendo Israel, Deus escolhendo o seu povo, né? Você pegar e fazer um estudo. Deus separou Abraão, de Abraão Ele separou a família de Abraão, né? Isaac e Jacó, virou uma família. De Jacó em diante virou um clã. Depois de Jacó virou um clã, né? Quando Jacó desceu para o Egito, eles viraram uma nação. 70 pessoas desceram para o Egito, a Bíblia fala. Depois dali virou uma nação, o povo multiplicou de forma grandiosíssima, né? E eles eram escolhidos por Deus. Então nós vemos no Antigo Testamento Deus escolhendo Israel, e no Novo Testamento nós vemos Deus escolhendo também a igreja. Então nós somos escolhidos, a igreja é escolhida como o povo de Israel foi escolhido no deserto, né? E nós vamos ver aqui as características. A primeira característica de nós, igreja, né? No domingo passado nós falamos de como Jesus Cristo ele edificou a igreja, como Jesus Cristo deu autoridade à igreja. E hoje nós vamos falar de algumas características da igreja. E a primeira característica da igreja que Pedro fala aqui, olha o que nós somos. Vós, porém, sois raça eleita, irmãos. Olha só que tremendo. Geração eleita. Assim como o povo de Israel foi escolhido no deserto, foi escolhido por Deus, nós também, a igreja do Senhor, em Cristo Jesus, somos uma geração eleita. Eleita quer dizer escolhida em Cristo Jesus. Então eu e você somos escolhidos por Deus, somos uma geração eleita, uma raça eleita. E eu quero ler com você, se você puder abrir, você abre, se você puder, você não abre, né? Um texto que nós lemos há uns 2 cultos atrás, Isaías 43, 20 e 21 fala assim, eu vou ler para você aqui, no versículo 20 fala assim: os animais do campo me honrarão, os chacais e os avestruzes, porque porei água no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, esse povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Olha só que tremendo. No versículo 21 ele fala assim: esse povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Olha só, irmãos, assim como o povo de Israel foi escolhido para Deus, para celebrar o louvor dele, nós também, a igreja do Senhor Jesus Cristo, somos essa geração também eleita em Cristo Jesus, escolhidos por Deus para celebrar o louvor ao nome do Senhor. Então quando você aceita Jesus, quando você confessa Jesus Cristo como o Senhor da sua vida, quando você faz todos os mandamentos do Senhor se cumprir na sua vida, você se batiza, e você começa a ser a igreja do Senhor, você começa a andar nos mandamentos de Cristo, você se torna essa raça eleita, essa geração eleita por Deus. Olha só, e a Bíblia fala ainda mais, é um texto que é famoso na Bíblia, né, que no Novo Testamento, é Efésios capítulo 1, versículo 4, fala assim: porque Deus nos elegeu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Assim como Deus escolheu o povo de Israel no deserto, no Egito, né, no passado, em Abraão, Deus também nos escolheu, nós gentios, em Cristo Jesus, irmãos. Ele nos elegeu nele, Ele nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Olha só que tremendo. Deus te escolheu nele, antes que você nascesse. Deus te escolheu nele antes da fundação do mundo. Olha aqui, fala aqui em Efésios 1,4.
porque Deus nos elegeu nele antes da criação do mundo. Elegeu a escolher, irmãos. Deus escolheu a mim, escolheu a você antes da fundação do mundo em Cristo Jesus. Olha só que tremendo. Assim como Deus escolheu Israel no passado, Deus escolheu cada um de vocês que está sentado aqui, e eu estou aqui pregando. Deus nos escolheu nele. Então nós somos geração eleita, escolhida por Deus. Você não é qualquer pessoa, não. Você é uma geração eleita, uma raça eleita, escolhida por Deus. Então, primeira coisa, você é escolhido por Deus, a igreja é escolhida por Deus, e antes da fundação do mundo. Olha só que tremendo. Na continuação do versículo ele fala assim: para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Então Deus nos escolheu, Deus nos separou, assim como Ele separou Israel, Ele nos separou a igreja, Ele nos separou a igreja do Senhor, para que nós possamos ser santos e irrepreensíveis diante dEle. Quer dizer, Deus nos escolheu para que nós possamos andar na palavra, Deus nos escolheu para que nós possamos andar em santidade, na presença dEle. Amém? Então você não é qualquer pessoa, você foi escolhido a dedo por Deus. Você foi escolhido no coração de Deus. Aleluia. Existe um atributo de Deus que chama infinitude de Deus. Esse atributo que chama infinitude de Deus, ele fala que Deus, ele é, como é que ele fala? Deus ele é grandiosíssimo, Deus é infinito, Deus não pode se medir. A grandeza de Deus é infinita, e Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, antes de nós existirmos, né? Ele já sabia o que ia acontecer, Ele já sabia que ia te escolher. Deus, no conhecimento de Deus, a gente não pode sondar o conhecimento de Deus. Por isso a teologia fala, né, da infinitude de Deus, porque Deus ele é infinito. Olha só, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Ele já sabia e escolheu a igreja. Então você não é ninguém, você é uma pessoa especial, escolhida e eleita por Deus. Amém? A segunda característica da igreja: sacerdócio real. Olha o que ele fala. Raça eleita, né? Segundo, sacerdócio real, querido. Você é um sacerdócio real. Deus nos escolheu como um sacerdócio real. A igreja é um sacerdócio real. Quer dizer, o sacerdote é aquele que ministra diante de Deus, é aquele que tem intimidade para ministrar diante de Deus. E nós temos intimidade para ministrar diante de Deus. O que diz em Hebreus capítulo 10? Fala assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrarmos no santíssimo lugar, pelo sangue de Jesus, pelo caminho que Ele nos inaugurou, caminho novo e vivo através do véu, isto é, a sua carne, da sua carne. Então nós, sacerdócio real em Cristo Jesus, temos a autoridade de entrarmos na presença dEle. Você pode entrar na presença de Deus para ministrar diante dEle, querido. Nós somos sacerdócio real. O que é sacerdócio real? É sacerdócio do reino de Cristo. É sacerdócio do reino de Cristo. Quando ele fala sacerdócio real, né, é só nós entrarmos, é só nós voltarmos para o passado também, entendermos, né, o ofício do sacerdote em Israel. Ele entrava no lugar santo, no santo dos santos, para ministrar ali na presença de Deus. E eu e você somos sacerdotes reais em Cristo Jesus. Somos sacerdotes reais no reino de Deus. Quer dizer, você tem autoridade para entrar na presença dEle. Você tem livre acesso à presença dEle, irmãos. Nós temos livre acesso à presença dEle para ministrar a Ele. Eu e você, como igreja, como sacerdócio real, possuímos intimidade e acesso a Ele, querido. Isso é sacerdócio real. Olha só, raça eleita, geração eleita, sacerdócio real agora. Você pode entrar na presença dEle para ministrar diante dEle. Nós não ministramos como no passado, né? O sacerdócio do passado de Levítico foi extinto. Qual é o nosso sacerdócio? De ministrarmos a Ele adoração, né? Ministrarmos a Ele
com a nossa consciência pura e limpa diante dele, não é sacrifício mais de animais. Olha o que fala aqui, Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6, fala assim, se você quiser você abre, eu vou ler para você. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal, dentre todas as nações, embora toda a terra seja minha. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Deus mandando Moisés falar aos israelitas. Olha só, querido, nós somos desse tipo aqui, dessa qualidade aqui, que Deus está falando com Israel. A igreja do Senhor é isso aqui, nós somos isso aqui, queridos. Olha, que ele fala aqui, olha, vocês serão o meu tesouro pessoal. Nós somos tesouro pessoal de Deus, dentre todas as nações do mundo, irmãos. Olha o que ele fala aqui, dentre todas as nações do mundo, você, querido, cada um que está aqui, nós somos tesouro pessoal de Deus, entre todas as nações. E ele fala ainda mais, vocês serão para mim um reino de sacerdotes. Nós somos um reino de sacerdotes, juntamente com Israel, irmãos, em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, nós somos unidos com Israel. Israel foi o sacerdote de Deus no passado, separado de todas as nações do mundo. Hoje, a igreja é o sacerdote real, são os sacerdotes reais diante de Deus, uniu-se em Cristo Jesus. O Israel e a igreja, nós somos enxertados na oliveira, diz a palavra, nós somos enxertados em Israel, uniu. E hoje os sacerdotes, nós somos sacerdotes reais, tesouro pessoal de Deus, querido. Olha só, ninguém pode tocar na igreja, ninguém pode tocar em você, porque você é tesouro pessoal de Deus. Olha que tremendo. Por isso Jesus Cristo disse em Mateus 16, versículo 13 em diante, as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. Por quê? Porque nós somos tesouro pessoal de Deus, querido. O que diz em Apocalipse? Porque compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação, e eles serão sacerdotes e servirão a Deus. É o que diz em Apocalipse, se não me engano, capítulo 5. Deus nos comprou em Cristo Jesus pelo sangue dele, e no sangue de Jesus nós somos transformados em sacerdotes reais. Você é um sacerdote real. O que é um sacerdote real? Quando o reino de Cristo foi estabelecido aqui na terra, você vai ser um sacerdote real do reino de Cristo. Aleluia. A igreja é um sacerdote real do reino de Cristo, e nós somos um sacerdote real no tempo presente. Nós somos chamados a implantar o reino de Deus aqui na terra. Você é chamado a implantar o reino de Deus aqui na terra. Amém? Você tem que implantar o reino de Deus na sua família. Você tem que implantar o reino de Deus onde você estiver. Você tem que estabelecer o reino de Deus. Nós somos chamados. Essa palavra é tremenda. Olha aqui. Serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações da terra. Quer dizer, também nós, a igreja do Senhor, somos separados juntamente com Israel dentre todas as nações da terra, irmãos. Isso é maravilhoso. Nós somos sacerdotes reais. Terceiro, eu estou correndo porque o nosso tempo não é muito longo, né? Então nós temos que dar uma acelerada. Terceira característica da igreja: nação santa. Aleluia. Nós, a igreja do Senhor, somos uma nação santa. O que é nação santa? É uma nação separada diante de todas as nações do mundo, irmãos. Nós somos separados, nós somos eleitos, escolhidos, separados por Deus. Nós não andamos como as outras nações desse mundo. Nós não praticamos as mesmas coisas que essas nações desse mundo. Para que nós possamos entender o Novo Testamento, nós temos que ler também o Antigo Testamento. Sem o Velho Testamento, nós não conheceríamos Jesus. Sem o Antigo Testamento, nós não entenderíamos o Novo Testamento. Por isso que nós temos que citar o Velho Testamento, para que nós possamos entender as características da igreja. Por isso nós temos que estudar e entender o Velho Testamento. Olha o que diz aqui,
Deuteronômio 7, versículos 6 e 7, fala assim: pois vocês são um povo santo para o Senhor, o seu Deus. O Senhor, seu Deus, os escolheu dentre todos os povos da face da terra, para ser o seu povo, o seu tesouro pessoal. O Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos. Olha só o que Deus está falando com Israel. Deus escolheu Israel para ser um povo santo. Deus escolheu Israel dentre todas as nações da terra e separou eles para que eles pudessem andar dentro da lei de Deus, dentro da palavra de Deus. Dentro daí nós tiramos a característica da igreja como nação santa. Nós, como povo de Israel, fomos escolhidos por Deus, elegidos, como eu falei, em Cristo Jesus, escolhidos por Deus para sermos santos. Quando Israel andava no deserto, e quando Israel foi estabelecido também como nação, a palavra de Deus declarava e determinava para que eles não se misturassem com outras nações da terra. Por quê? Porque as outras nações da terra tinham outros deuses, e esse culto de outros deuses era a abominação diante de Deus. Por exemplo, o culto a Baal, o Baal é um deus da fertilidade. O culto a Baal, tinha uma série de Baal, existia muitos Baal, Baal é o nome que se deu a esse deus específico, mas Baal, depois a gente entra nesses termos. Baal, eles são dois deuses, que esses dois deuses gerou mais de 70 deuses e ficou pelo nome de Baal. Quando o povo de Israel ia entrar em Canaã, eles tinham lá em Canaã, a cultura cananita, tinha o panteão dos seus deuses, tinha os seus deuses lá, era o deus El e o deus Ácera. Esses dois deuses, um era um homem e outro era uma mulher, Esse deus El era o deus pai, o deus maior dos cananitas, e Ácera era a mulher desse deus El. E na cultura cananita, esses dois deuses tinham filhos, e esses muitos filhos desses deuses chamavam Baal. E na cultura cananita, quando o povo de Israel ia entrar lá em Canaã, por isso que Deus mandou o povo de Israel dizimar a terra de Canaã. Por quê? Porque quando eles entrassem lá, Deus não queria que eles se contaminassem com aqueles deuses. Por isso que nós somos igreja separada, geração santa, como diz aqui, nação santa, como o povo de Israel. O povo de Israel não podia se misturar com a nação cananita, com a nação, a cultura cananita que tinha em Canaã. Então nós somos igreja separada como o povo de Israel, unidos como o povo de Israel. E o culto cananita tinha prostitutas cultuais, tinham relações sexuais ilícitas, tinha homossexualismo, tinha sacrifício humano, e Deus abominava tudo aquilo. Israel era separado dentre todas as nações da terra, eles não podiam se contaminar com as outras culturas das outras nações, que era pecado. E nós, a igreja do Senhor, também da mesma forma. Nós somos a nação santa, quer dizer, separado das demais nações da terra, querido. Então eu e você não podemos nos misturar com a cultura pecaminosa desse mundo. Nós, a igreja do Senhor, não podemos nos contaminar com a cultura suja e contaminada desse mundo, irmãos. Comparando-nos nós com Israel. Por isso Deus mandou, quando Israel entrasse em Canaã, eles tinham que expulsar o povo que estava lá. Eles tinham que aniquilar com o povo que estava lá, porque o povo que estava lá não tinha uma cultura, dentro da cultura de Israel, não tinha um único Deus como o único Deus de Israel. Era uma cultura politeísta. Não era uma cultura monoteísta, não era uma cultura que tinha somente um Deus. Eles tinham vários deuses, e dentro desse culto de vários deuses, tinham cultos malignos, Eles cultuavam Baal, que era o Deus, da fertilidade. Eles criam que Baal iam dar para eles a fertilidade da terra, eles iam colher muito, eles iam ter muita colheita. Então eles cultuavam esse Deus com relações sexuais ilícitas, com homossexualismo, com sacrifício humano.
Isso tudo Deus abominava. Por isso que Deus mandou Israel entrar em Canaã, quando eles entrassem em Canaã, para eles expulsar todos os povos. E assim também somos nós, olha, tesouro pessoal de Deus, nação santa, olha, o Senhor seu Deus escolheu dentre todos os povos da face da terra, para seu povo e tesouro pessoal. O Senhor, aí ele fala aqui, né, que Deus escolheu eles, não porque eles eram numerosos, eles eram pequenos, mas Deus escolheu eles. Então Deus nos escolheu como nação santa. A igreja é nação santa, separada das demais nações da terra. Por que Deus nos chama a ser igreja? Porque Deus nos chama a viver igreja, a ser igreja e a ser separada, para que nós não possamos nos contaminar com a cultura mundana e pecaminosa. A cultura mundana hoje é da mesma forma do passado. Tem coisas que Deus abomina, irmãos, e vai continuar abominando. Amém? Então nós somos nação santa. A terceira característica da igreja, eu e você somos nação santa. Vamos dar uma acelerada aqui. Quarta característica da igreja, ele fala assim: povo de propriedade exclusiva de Deus. Olha só, eu e você somos povo e propriedade exclusiva de Deus. Você viu, não precisa nem eu explicar, não precisa nem a gente falar, comentar. Vocês viram que no Velho Testamento, vários textos que nós vemos aqui, Deus falando com eles: olha, vocês são tesouro pessoal meu, eu escolhi vocês, vocês são tesouro pessoal. Da mesma forma, querido, Deus nos escolheu para que nós possamos ser tesouro pessoal dele. Ele fala aqui no versículo, olha, povo de propriedade exclusiva de Deus. Você é povo de propriedade exclusiva de Deus. Você tem um Senhor, e esse Senhor se chama Jesus Cristo. Ele tem que ser o Senhor do seu espírito, da sua alma, do seu corpo. Ele tem que ser o nosso Senhor. Nós temos que andar na palavra dele, nós temos que obedecer a ele e cumprir tudo que ele fala para nós cumprirmos. Eu vou ler aqui rapidinho, Tito 2,14 fala assim, olha: ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda maldade, purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Olha só, Jesus Cristo morreu por nós na cruz do Calvário, se entregou por nós para nos purificar de toda maldade e nos purificar de toda maldade para si mesmo um povo particularmente seu. Quer dizer, nós somos particularmente de Jesus Cristo, de Deus, irmãos. Você é de Deus, querido, então você não pode se contaminar com a cultura desse mundo. Você é de Deus, você é propriedade exclusiva de Deus. Então você tem que andar e fazer as coisas de Deus. Você não é de mais ninguém, você é de Deus. A igreja é de Deus. Amém? Vou pular. Olha o que diz aqui, né? A quarta característica é essa. Então nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Quinto, e aí vem algo, quinto já fala algo para que nós somos e que nós devemos fazer, né? Quinto, ele fala assim: a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia. Irmãos, nós somos tudo isso que nós comentamos aqui, olha: geração eleita, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Para quê, irmãos? Para que a igreja foi chamada e se uniu a Israel em Cristo Jesus? Para quê? Para que nós possamos proclamar as grandezas, as virtudes de Deus. Então nós somos tudo isso, querido, para que nós possamos proclamar as virtudes e as grandezas de Deus. Então eu e você somos isso tudo por Deus, em Cristo Jesus, para que nós possamos anunciar as grandezas de Deus a esse mundo, queridos, a essa terra. Nós possamos proclamar as virtudes, né, as grandezas de Deus, os feitos poderosos de Deus a esse mundo. Nós somos referência para esse mundo, irmãos. Nós, a igreja do Senhor, somos referência para esse
faz diferença nesse mundo. Nós, a igreja do Senhor, fazemos diferença nesse mundo, tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual. Nós vemos aí, irmãos, a mídia, ela tenta atacar a igreja, o diabo tenta atacar a igreja usando os recursos, que ele tem no mundo. Nós incomodamos o mundo, nós influenciamos todas as áreas na humanidade, nós influenciamos a política, nós influenciamos a cultura, nós influenciamos a economia, nós influenciamos, querido, a parte da religião, em todas as áreas mundanas, em todas as áreas do mundo nós influenciamos, e nós somos referência. Nós temos que ser referência mesmo, como a palavra nos garante, para que nós possamos ser, para proclamar as grandezas de Deus. Então eu e você somos a igreja, somos tudo isso. Então quando você for pregar, quando você for falar de Jesus, fique tranquilo, querido, porque você é tudo isso aqui que nós falamos. Todas essas características você é em Cristo Jesus, para que você possa proclamar as grandezas de Deus. Então, o que nós concluímos? Que nós temos a autoridade para falar de Jesus, nós temos a autoridade de Deus para fazer diferença nessa terra, nós temos a autoridade em Cristo Jesus para pisar na cabeça da serpente e do escorpião, como diz a palavra, para pisar na cabeça do diabo, para pisar no sistema desse mundo mundano mesmo, e proclamar o reino de Deus, queridos. Nós temos uma autoridade muito grande em Cristo Jesus. É por isso que nós temos falado há 2 cultos acerca da igreja. Como Jesus Cristo disse, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Querido, você tem uma autoridade espiritual muito forte, muito grande na sua vida. Não é qualquer um que vai chegar para você e vai querer aprontar com você, não é qualquer demônio. Você tem uma autoridade espiritual, você é revestido de autoridade em Cristo Jesus. Olha só o que nós falamos aqui, tudo isso nós somos em Cristo Jesus, tudo isso aqui é a igreja. Então nós temos que abrir a nossa mente, abrir o nosso coração e começar a entender em Cristo Jesus quem nós somos, irmãos. Muitos cristãos hoje não têm inteligência, não têm o pensamento, não têm, como eu vou falar, não tem o raciocínio de quem ele é em Cristo Jesus, de quem ele é em Cristo Jesus. Nós somos em Cristo Jesus pessoas de autoridade. A igreja em Cristo Jesus é um povo revestido de autoridade. Então você não é, querido, qualquer pessoa, você é a igreja do Senhor, você é propriedade exclusiva de Deus. Amém? Vou parar por aqui, vamos orar. Creio que Deus falou no seu coração de o que você é. Eu não li aqui o versículo que eu separei aqui. Coloque sobre os seus pés, eu vou ler só o versículo aqui que eu separei aqui nesse ponto, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu separei aqui um versículo, Romanos 15, 16, fala assim: a respeito de alguns assuntos, eu lhes escrevi com toda a fraqueza, como para fazê-los lembrar-se novamente deles, por causa da graça que Deus me deu, de ser um ministro de Cristo Jesus para os gentios, como o dever sacerdotal de proclamar o evangelho de Deus para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus, santificados pelo Espírito Santo. Romanos 15, 16, olha o que Paulo fala aqui. Vou ler só a parte que ele fala assim: por causa da graça que Deus me deu, de ser um ministro de Cristo para os gentios, com o dever sacerdotal de proclamar o evangelho de Deus. O que é isso, queridos? Assim como Paulo declarou que ele é um sacerdócio real de Deus, o sacerdote de Deus,
com o dever sacerdotal de proclamar o Evangelho de Cristo. Nós também, a igreja do Senhor, eu e você, cada um que está sentado aqui, que tem um entendimento que é a igreja de Cristo, você tem o dever sacerdotal de proclamar o Evangelho de Deus para os gentios, para o mundo. Olha só, esse peso está sobre os ombros da igreja, não só de Paulo, mas sobre os ombros da igreja. Olha o que Paulo fala aqui, irmãos, que ele tinha o dever sacerdotal de proclamar o Evangelho de Deus para os gentios. Nós, a igreja do Senhor, temos o dever sacerdotal de proclamar o Evangelho de Deus para todas as nações da terra. Como nós vamos fazer isso? Você prega para o seu vizinho, prega para o seu parente, e Deus vai te dando condições para que você venha pregar mais e mais e mais. Deus vai dando condição à igreja para pregar mais e mais e mais, e a igreja prega para o mundo inteiro. Nós temos, querido, o dever sacerdotal, porque nós somos sacerdotes santos, né? Sacerdote real, que é a palavra que fala. Então eu e você temos o dever sacerdotal de proclamar o Evangelho de Deus para todas as nações da terra. Nós temos o dever sacerdotal para proclamar as virtudes de Deus, as grandezas de Deus para todos os seres humanos dessa terra. Amém? Isso é ser igreja, querido. Isso é igreja em Cristo Jesus. Vamos orar? Coloque sobre os seus pés, feche os seus olhos. Fala para o Senhor Jesus Cristo que você quer ser igreja. Fala para o Senhor Jesus Cristo que você quer, cumprir esse mandamento de Deus para a igreja, como sacerdote real, nação santa, geração eleita. Amém, querido? Que Deus te revista dessa autoridade, que você tenha conhecimento de quem você é em Cristo Jesus, que Satanás não venha com conversa fiada no seu ouvido, você caia, querido, porque muitos cristãos hoje caem na conversa fiada de Satanás, do diabo, porque não sabe quem ele é em Cristo Jesus, não sabe quem é a autoridade que ele tem em Cristo Jesus, não sabe quem ele é em Deus. Mas nós estamos aqui, sabemos que nós somos em Cristo, amém? Nós sabemos que nós somos em Deus. Vamos orar. Pai, muito obrigado. Nós oramos ao Senhor, nós te agradecemos, Pai. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor nos escolheu em Cristo Jesus. O Senhor nos fez geração eleita. O Senhor nos fez sacerdotes real. O Senhor nos fez nação santa, separada de todos os povos dessa terra. O Senhor nos fez, Deus, povo de propriedade exclusiva do Senhor, aleluia. Nós somos povo de propriedade exclusiva do Senhor. Cada um está aqui, Pai, juntamente com todos da igreja, comunidade evangélica minha, em Cristo Jesus, é propriedade exclusiva de Deus, tesouro pessoal de Deus. Ai de Satanás, ai dos demônios querer tocar no servo teu, Senhor, porque eles são tesouro teu, propriedade exclusiva tua, Pai. Então, no poder do nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, como autoridade revestida do Senhor, ó Pai, como povo do Senhor, também nação eleita, sacerdote real, povo de exclusiva propriedade do Senhor, eu oro. Essa pessoa que está aqui nessa noite, nessa manhã, Pai, ela é propriedade exclusiva do Senhor, ela é tesouro pessoal do Senhor, Pai. Então eu oro se ela estiver sendo atacada pelos diabos, pelos demônios, se ela está sendo atacada por qualquer situação maligna, Pai, no mar, eu peço ao Senhor, no poder do nome de Jesus, o Senhor, Pai, visite essa pessoa agora, toque nela agora, Senhor, e venha repreender o mal, venha tirar o mal, venha tirar a doença, a enfermidade, a perturbação, ó Pai, a depressão, seja o que for, Senhor, na mente ou na alma dessa pessoa, o Senhor venha livrá-la, Pai, porque nós somos propriedade exclusiva do Senhor, tesouro pessoal do Senhor. Não é qualquer pessoa que pode tocar em nós, se o Senhor não permitir, Pai. Então, no nome de Jesus, toca em cada pessoa que está aqui, Pai, faz o teu milagre, faz as tuas virtudes, o teu poder alcançar cada um no poder do nome de Jesus. E nós te glorificamos, Senhor Jesus Cristo,
por nos escolher, por nos comprar, pelo teu sangue, por nos remir, nos salvar. Hoje nós sabemos que nós somos no Senhor, em Cristo Jesus. Muito obrigado, nós te louvamos, nós te engrandecemos, Pai, Filho e Espírito Santo. Você pode aplaudir o Senhor com as suas palmas? Glorifica o nome do Senhor, querido.